Esse é o 58º vídeo do Farol da Certeza, e nós estamos no quinto ponto que trata sobre se o segundo giro da roda do Dharma ou o terceiro giro da roda do Dharma, qual dos dois se foca no ensinamento definitivo, ou é principalmente ligado ao ensinamento definitivo do Buda, né? Tem dois tipos, definitivo e expediente. Nós estamos no penúltimo vídeo, vai ter mais esse e mais um apenas com relação a esse quinto ponto. E vamos lá dentro, tem uma pequena polêmica aqui que eu quero tratar. Vamos seguir lá dentro. Eu ainda estou enviando os cartões, quem quiser receber é só enviar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, tudo junto e sem tio, é claro, conexõesauspiciosas@gmail.com, e esse e-mail também é uma chave Pix, se você quiser contribuir com o canal de alguma forma, por favor, faça contribuições em qualquer valor. Tem outras formas de ajudar, tem um link aqui embaixo, e também dá para comprar por esse link da Amazon aqui, que eu recebo uma comissão de 10%. Outras formas de ajudar, se você não pode ajudar financeiramente, é divulgar o canal, né, para quem você acha que vai achar interessante. Se você distribuir isso pelas suas redes sociais, se você curtir, se você comentar. Aqui eu também faço a ressalva que quem quiser comentar, particularmente alguma questão ligada se essa tradição, se esse professor, se isso é bom, se isso é ruim, e eu gostaria de encontrar tal Dharma em tal lugar, não sei o que, não sei o que, me escreva para o e-mail conexõesauspiciosas@gmail.com em vez de comentar na área de comentário, porque certas coisas eu não gosto de comentar em público, então se você quiser saber alguma coisa sobre alguma coisa, me escreva para o e-mail, né? Ademais, né, se alguém quiser receber o pôster, eu ainda tenho algumas unidades do pôster do Buda Shakyamuni, fazer uma contribuição um pouquinho maior para o custo de envio, porque eu tenho que enrolar isso aqui e botar dentro de uma caixa. Enfim, é um pouco mais difícil, né? Tem que fazer um pacote. Então, eu quero fazer uma correção, né? Com relação a todos esses vídeos do Farol da Certeza. Eu acho que mais para o início, agora não tenho falado tanto disso, né? Porque não tem surgido tanto a questão do Shenton aqui, né? Então tem essa questão entre a vacuidade extrínseca e a vacuidade intrínseca, né? Shenton e Ranton. Shenton sendo uma, uma visão do Dharma que foi perseguida provavelmente por motivos políticos mais do que propriamente filosóficos, né? Mas foi bastante perseguida ao ponto de quase extinção. Não a visão Shenton, mas a tradição Jonan, que era a principal proponente da visão Shenton. E eu não sei, eu acho que eu percebi uma certa ironia eu cheguei a comentar que eu achava um pouco irônico que o Mipa Rinpoche ele fizesse uma refutação dupla e comparasse, de certa forma, várias visões da tradição dos Gendenpas lá com a visão Jonan, que eles são supostamente, né, arqui-inimigos, assim. Não é tanto arqui-inimigo do ponto de vista Jonan, mas do ponto de vista da perseguição, né, quem fez mais a perseguição foi esse pessoal. Então, uh, se a gente o jeito que o Mipan usou para falar sobre isso parecia muito assim muito interessante para mim assim que ele comparasse a visão desse pessoal do nosso oponente principal aqui com a visão Shenton. Então, na visão, eu acho que vamos assim falar uma visão brasileira não tão informada e assim por diante, porque isso tem uma história grande por trás disso, né? Eu acho que numa primeira leitura, assim, vai parecer que o Mipa Rinpoche é da tradição Nyingma, né? Vai parecer que a tradição Nyingma é muito aberta e muito semelhante ou igual ou aceita a visão Shenton, né? Porém, isso não é assim. Principalmente Longchenpa, em particular, ele falava de um ponto de vista não necessariamente Ranton, porque o Ranton surge numa discussão com o Shenton, né? Mas era numa visão que não é compatível com o Shenton. Então o tradicionalismo Nyingma, ele não é Shentonpa, né? O que não quer dizer, né, principalmente quando a gente tem essa questão do movimento Rimé, já tem um vídeo sobre isso, vocês podem olhar aí Aliás, é bom dizer que todos esses vídeos do Farol da Certeza, eles têm esse acompanhamento textual lá dentro de uma página que tem linkado todos os vídeos na sequência, ligados à parte do texto que eu estou tratando, e assim está tudo organizado. Essa página, esse site, meu site, netsal.org, nessa página específica está ali na descrição. Quem quiser acompanhar o texto, quem quiser ver
toda a sequência do ensinamento do Mipan ali, de acordo com o que eu estou tentando entender dele, vai encontrar lá. Então, é curioso, daí a visão do Mipan é que ele não era a favor de Shenton, não era Shentonpa, né, o Mipan Rinpoche. Porém, ele tinha um professor muito influente, era o Jamyen Chensi Wangpo, né, 2 renascimentos atrás, né. Então tinha o Jamyen Chensi Wangpo, o Jamyen Chensi Chokyi Lodro, e agora nós temos o Jigme Chensi Rinpoche, o Dzongsa Chensi Rinpoche, né. Não tem só uma emanação, mas a principal emanação é o Dzongsa Chensi Rinpoche. Mas ele era um professor, o Jamyen Chensi Wangpo era um professor do Mipan Rinpoche, como era professor de todo mundo, né, nessa tradição não sectária. Ele era um professor principalmente ligado à tradição Sakya, né, mas ele preservava principalmente essas tradições com o risco de serem destruídas pela perseguição religiosa, né. Então ele estava em direta oposição a esse pessoal, né, que criava essa confusão no Tibete nessa época. E ele era Shentonpa, ou ele gostava, algumas vezes dá para dizer que ele é o principal preservador da tradição Jonan, né, um dos principais preservadores. Se a tradição Jonan existe hoje, talvez se deva em grande parte aos esforços do Jamgon contra o Lodro Tai e do Jamyen Chensi Wangpo, e ele era um proponente do Shenton. Então ele pediu para o Mipa Rinpoche fazer uma defesa do Shenton, né? E o que eu descobri nessa história é que quando o Mipa Rinpoche está usando aqui ele escreveu, né, porque o professor dele pediu e tal, mas eu não sei ele escreveu uma defesa do Shenton, mas o quão comprometido ele estava com essa visão, porque tradicionalmente a Nyingma não é Shenton, né, não segue essa visão da vacuidade, a vacuidade como sendo uma ausência de ignorância apenas, né, eu acho que tem a ver um pouco com o terceiro giro, quando a gente fala em Yogacara, não é muito diferente quando a gente fala em Shenton, que a gente, nessa questão do terceiro giro, quando a vacuidade passa a ser dotada, né, quando a gente fala em luminosidade, passa a ter essas qualidades, assim por diante. É por isso que na Nyingma, normalmente todo mundo, né, que tá falando em Dzogchen, não sei mais o que, estão gerando vacuidade primordial, como a gente falou, né, nas últimas vezes, assim, geralmente se equipara a essa ideia dessa grande vacuidade, né, que seria a vacuidade do Shenton, mas tem umas diferenças técnicas e não é bem uma coisa assim aceitável. Mas enfim, tudo isso que eu tô falando aqui é porque eu fiquei pensando assim, eu nunca estudei esse livro do Gorampa, né? Porque a gente tá falando tanto aqui nessa discussão aqui contra as visões, certas visões de Tsongkhapa e de seus seguidores, né? E o primeiro grande argumento contra Tsongkhapa, que tem muito a ver com esse capítulo também, por isso eu tô falando aqui, foi escrito por Gorampa, né? Então, o Dudjom Rinpoche era um professor do Shagdo Rinpoche, e ele foi nomeado, foi escolhido, foi determinado quando o Dalai Lama, né, no exílio, começou a ver que as tradições tibetanas precisariam de um líder centralizado, né? A Nyingma nunca teve um líder centralizado. Ele apontou, não é que ele tenha apontado, mas ele, né, perguntou para a tradição Nyingma quem que seria o líder da tradição Nyingma, e por muitos anos, enquanto o Dudjom Rinpoche estava vivo, foi o Dudjom Rinpoche. Porque, embora o Djulgu Khyentse Rinpoche fosse professor do Dalai Lama e muito ligado aos ensinamentos Nyingma, ele tinha esse sabor rime, não sectário, muito mais que o do Dudjom Rinpoche. Óbvio que o Dudjom Rinpoche não era sectário, né? Mas ele era um representante da tradição Nyingma, né? E ele conta essa história do Dudjom Rinpoche, que ele foi em algum mosteiro em Lhasa. Lhasa era a capital do Tibete, um centro principalmente, né, desses ensinamentos ligados a Tsongkhapa. Claro que tinha todas as escolas lá, mas a força política estava nessa tradição. E ele foi numa biblioteca, num mosteiro, e pediu para ver o livro do Gorampa, né, que era essa... Está publicado com uma tradução do Cabezon, Distinguishing the Views, né, distinguindo as visões, né, esse é o livro do Gorampa que faz essa refutação aos 8 pontos principais que, segundo o próprio Tsongkhapa, ele é diferente dos outros, né, então o Gorampa vai lá ponto a ponto e refuta, assim, não de uma maneira muito, não é muito delicado na sua refutação, assim. Então, na época, talvez não tinha ainda toda essa respeitabilidade que o Tsongkhapa ganhou, né, e ele, algumas vezes os textos budistas, eles não são delicados, né, então o Gorampa, ele não era assim não era uma refutação leve, né, mas enfim, o Dudjom Rinpoche foi nessa biblioteca e pediu para ver esse texto, e os monges disseram, não, esse texto não dá para ver, esse texto é... E
é curioso que o Dojin Rinpoche relata esse acontecimento como assim, uma grande degenerescência do Dharma, né? Porque é óbvio que ah, eles naquele mosteiro não iam ficar felizes com as visões do Gorampa lá, mas sempre se teve, desde Nalanda, né? O Dalai Lama sempre fala sobre isso, essa noção do budismo como uma coisa que está aberta ao debate, está aberta à discussão, né? Então parecia uma coisa um pouco totalitária esconder o texto e assim por diante. Depois, um, o Dojun Rinpoche foi uma das pessoas que aprovou, que apoiou, que publicou, né, os ensinamentos. Eu já falei aqui no canal sobre o Gedun Chöpel, né? O Gedun Chöpel foi outro que falou desse ponto de vista, né? Parecido com o do Gorampa, ele era um Tulku Nyingma, mas ele teve sua formação na tradição Geluk, né? E a publicação dele é um pouco, não tão diretamente quanto o Gorampa, mas assim na linha do Gorampa, e o Dojun Rinpoche apoiou essa publicação, né? Então, o Mipan Rinpoche aqui, ele é inspirado no Gorampa. Então, essa refutação que você está fazendo no Farol da Certeza, com relação a esses pontos, né, essa escolha desses pontos todos, eles têm a ver com a refutação, estão lá na raiz da refutação do Gorampa. E esse capítulo explica um pouco por que essa refutação nunca aconteceu de uma forma, a refutação do Gorampa, né? Então, claro, o Gorampa foi lá, refutou algumas visões de Tsongkhapa. Claro que a gente está lidando aqui nesse texto já com desenvolvimentos pós-Tsongkhapa, né? Então tem coisas que não é responsabilidade do principal professor da linhagem, mas coisas que se desenvolveram depois. Mas quando a gente está falando do Gorampa, é bem da época, né? Então tem essas refutações da época. E o establishment, né, dos Gendempa lá, eles não resolveram não tanto refutar o Gorampa. Por quê? Porque o Gorampa, segundo eles, isso tem tudo a ver com o capítulo que nós estamos tratando aqui, o Gorampa teria usado ensinamentos do terceiro giro para refutar pontos ligados ao segundo giro. E daí, no argumento, né, dessa tradição, o segundo giro é o ensinamento definitivo e o terceiro giro é o interpretável. Aí a gente fica se perguntando, claro que essa ideia já existia, mas a ênfase nessa ideia talvez exista exatamente por causa da refutação do Gorampa, né? Então, se a gente não quer perder o debate, a gente vai dizer que o debate está ocorrendo né, não, as regras do debate não estão certas. O terceiro giro não tem força para vencer argumentos do segundo giro. Então, né, vamos. O que, né, é sensato, faz sentido isso e tal. Agora, realmente, quando a gente está atribuindo ao segundo giro um sentido definitivo, o quanto isso é, né, o quanto isso é uma defesa dos ensinamentos perante as acusações do Gorampa e o quanto isso é uma coisa realmente relevante, né? Então, e a gente tem, essa discussão já vem acontecendo aqui, a gente sabe que o segundo giro ele tem mais propriedade intelectual para falar. Por quê? Porque o segundo giro ele ocorre dentro da dualidade, né? Está dentro, nós vamos falar hoje nesse capítulo, a gente vai falar bastante de Sansara, né? E como Sansara deve ser encarado no Vajrayana para ver prática Vajrayana. Novamente eu lembro, o nosso oponente pratica Vajrayana, todo mundo no Tibete pratica Vajrayana, não tem uma Mahayana puro no Tibete, né? Todo mundo pratica Vajrayana, todo mundo faz visualização de deidade. Então como é que essa visualização de deidade ocorre sem o entendimento do terceiro giro? E em que sentido o ensinamento do terceiro giro é o que possibilita essa prática, e em que sentido isso, né, na visão Nyingma, isso tem a ver com uma visão superior e não só com uma questão de meios hábeis, né, mais sofisticados. Então tem uma diferença de visão. Então essa coisa, quando a gente diz assim, só tem uma diferença em termos de meios hábeis, o segundo giro é mais importante. Porque o segundo giro é que estabelece a visão do Prajnaparamita. Né? Quando a gente diz, não, tem uma visão do Prajnaparamita que é essa visão da união, né, da união de vacuidade. Exatamente, esse é o argumento que a gente estava fazendo nos versos anteriores, né? Então, quando a gente está falando intelectualmente, a gente fala numa negação, né, de um objeto a ser negado. A gente muita preocupação em encontrar esse objeto a ser negado. Por quê? Porque a gente quer preservar as aparências, preservar a moralidade, preservar todos esses fatores que a gente sabe que são duais, e ao mesmo tempo a gente quer dizer que eles são vazios. Então a discussão toda é assim, o quanto a gente quer preservar isso e o quanto a gente perde ao estabelecer esse objeto de negação,
o quanto tem uma dualidade em estabelecer esse objeto de negação com relação à negação, né? Negação, obviamente, e objeto de negação não são a mesma coisa. Não dá para dizer que o objeto de negação e a negação são a mesma coisa. Enquanto que vacuidade e aparência e vacuidade dá para dizer que são a mesma coisa, né? Isso foi o que a gente falou nos últimos versos. Então tem toda essa discussão aqui, porque quando a gente está falando para praticar o Vajrayana, para meditar, né, para sentar, meditar, praticar o Vajrayana, reconhecer a deidade, visualizar a deidade, encontrar a mandala, visualizar a mandala, receber iniciações e assim por diante, a gente está usando o terceiro giro. Então se a gente disser que o terceiro giro é expediente, essa verdade da união de vacuidade e aparência, parece que isso fica relegado perante a um estudo da vacuidade que vai produzir um resultado. Aqui, nesse argumento, obviamente que o Mipan Rinpoche está fugindo de usar o terceiro giro como um argumento para, né, cometer o erro que o Gorampa foi acusado de estar usando ensinamentos que dependem dos ensinamentos de segundo giro para refutar coisas posteriormente. Eu acho que até não tem uma grande refutação do que se entende com relação ao terceiro giro, né? Apenas se diz que, bom, ele não tem esse poder todo assim para ficar falando dessas limitações de uma certa visão dual, né? Uma certa. Então, no próximo capítulo também a gente vai falar dessa dualidade em termos aqui já mais de vacuidade dogmática e vacuidade livre, vacuidade que não tem, vacuidade sem uma consequencialista que eles falam assim, né, que você produz o resultado, a sua conclusão a partir da refutação das teses que são ignorantes, né? Então não tem uma apresentação do ensinamento de vacuidade, né? Então quando a gente está falando lá nessa diferença entre Svatantrika e Prasangika, agora que a gente vai fazer no próximo capítulo, né, tem um pouco a ver com essa ideia das duas verdades que a gente vai tratar hoje, né? Então, o Svatantrika, o dogmático, que apresenta a vacuidade de forma dogmática, ele vai precisar separar essas duas verdades, né? Então a gente vai dar muita ênfase em falar em termos de duas verdades. Mas a gente sabe que na realidade não tem duas verdades, né? Duas verdades é uma apresentação didática, né? Então como é que a gente vai dizer que o terceiro giro opera com alguma dependência com relação ao segundo giro, né? Numa relação de dependência lógica, né? Não pode dizer isso, porque a realização está no terceiro giro, né? A realização da natureza da mente está no terceiro giro. Não vou dizer que as pessoas do segundo giro não têm realização e assim por diante. Não é isso, né, que está se dizendo, né? Mas a forma explícita de apresentar os ensinamentos de forma que estão ligados à realização está ligado ao terceiro giro, né? E é por isso que o terceiro giro não faz tanto sentido intelectual. Não é que ele não faz sentido intelectual, mas ele não é tão subserviente ao samsara quanto o segundo giro, porque o terceiro giro é subserviente à liberação. Então a linguagem fica para segundo lugar. A precisão da linguagem, a noção de refutação e assim por diante, né? Então é por isso que existe essa tendência em preferir, quando a gente está no âmbito intelectual, preferir o segundo giro. Mas essa preferência é em detrimento à natureza da realidade. A natureza da realidade não é não dual e ela tem a ver com os ensinamentos do ser. Não é que seja uma balbúrdia que não faça sentido o que os ensinamentos do terceiro giro estão falando, né? É que eles estão falando de um ponto de vista que só a mente realizada consegue entender aquilo sem contradição, enquanto que o segundo giro é para a mente comum, né? A apresentação dos ensinamentos segundo o segundo giro é para a mente comum. Bom, tudo isso é para dizer que eu achei uma novidade, assim, achei tão interessante, minha correção é essa, uma novidade que o Mipan Rinpoche tivesse fazendo essa brincadeira, assim, de acusar os Gendenpa de serem Shenton, né? De dizer assim, justo eles que fizeram essa perseguição, né? Toda, então eles teriam o mesmo tipo de visão extrema com relação ao pilar, né? A gente já falou isso em capítulos anteriores, que o Shenton tem com relação à vacuidade. Então, se um se perde não vamos acusar eles de eternalismo, mas se perde num ersatz, eternalismo, numa coisa que parece eternalista, o outro se perde numa coisa que parece nihilista, né? Então eu achei, que coisa brilhante isso. Então, lendo um pouquinho sobre o assunto, eu descobri que isso já está no Gorampa.
O Gorampa, ele faz uma refutação tanto do Shenton quanto do que ele, né, que seria Ranton, mas não é Ranton, essa visão que a gente está falando aqui do nosso oponente. Então, né, que são inimigos, né? Que são supostamente inimigos. Embora ambos venham do Atisha, embora ambos adorem o Kalachakra, embora ambos pratiquem o Tantra, então, quando você tem um incômodo político qualquer em algum lugar, né, você vai lá e diz, na verdade é a pureza do Dharma que eu estou preservando, eu digo que tem uma coisa errada, então daí perseguição com relação ao Shenton aconteceu, e né, por isso que hoje em dia, até hoje em dia, a gente está tentando lembrar e preservar que existe essa tradição e assim por diante, né? Então era só esse detalhe aí, eu não li ainda inteiro o Distinguishing the Views, né, o texto do Gorampa, esse texto que o Dudjom Rinpoche não teve acesso, né, porque os monges disseram, não, esse texto aí é muita confusão, troublemaker, né, é a coisa mais engraçada, assim, qualquer centro de Dharma, acho que não dá para dizer... o Dharma, nesse sentido, ele é muito conservador, né? Por um sentido, por um bom motivo, né? Então, se a gente vai ouvir assim falar, sempre tem um troublemaker, né? Troublemaker, um criador de causa, um criador de problema, assim, né? Então, você vai olhar esse texto, é só para criar problema, né? Então vamos né? Então dá uma razão assim meio passa para lá do John Rinpoche, tá sabendo? Tipo, pô, você não tem obrigação nenhuma de mostrar esse texto aí. Por outro lado, cadê a liberdade, cadê a liberdade intelectual que os budistas sempre prezaram desde Nalanda, né? Acho que não estava muito presente ali naquela... Isso daí, né? Um pouco antes da invasão, lá nos anos 50, anos 40, anos 50, né? Então vamos pro verso 5.2.2.2.1.2.2.1. Ao reconhecer a natureza imutável da realidade última, por que ela é imutável? Que a gente está falando de vacuidade primordial. Então ela não é feita pelo nosso entendimento ou falta de entendimento. As coisas são como são, independentemente da gente ser Buda ou ser confuso. Né? Então elas já estão lá do jeito que estão, né? A única diferença é para nós, se a gente vê como as coisas são, se a gente se engana. Então ela é imutável nesse sentido. Não é que ela seja permanente, né? Embora dá para dizer que ela é permanente porque ela não é composta, ela não é composta, ou seja, ela é não dual. Uma coisa não dual não é composta. Se uma coisa não é composta e não existe dentro do tempo, a gente não pode falar em termos de permanência e impermanência, né? Então, é nesse sentido que ela é imutável, ela é além do tempo, ela é sem início, sem fim e assim por diante, né? Então, quando a gente reconhece essa vacuidade primordial, é que a gente ganha confiança na aparência de deidade da realidade enganosa. Então a gente pensa, a gente recebe a iniciação, o professor apresenta a deidade para nós, e daí nós temos que visualizar ele, o professor, e todos os fenômenos, principalmente com essa visão pura, e ver essa, né, a natureza das coisas como elas realmente são, seja pura desde o princípio, uma vacuidade que não depende de causas e condições, muito menos do seu entendimento ou não entendimento das coisas. Então isso é o que produz essa confiança com relação à aparência da deidade. Então você vai ver as coisas enganosas, as aparências enganosas, as coisas que normalmente existem, só que você vai ver que não. Elas têm que ser vazias desde o princípio, elas têm que ser puras desde o princípio, porque essa é a natureza da realidade, não tem outro jeito das coisas serem. Não há uma possibilidade. Então, isso que gera a possibilidade da prática, mesmo que tu não tenha uma realização completamente estável. Claro, um entendimento do que é vacuidade e um glimpse, né, um lampejo do que seja, a pessoa supostamente deve ter para poder praticar o Vajrayana, mas é óbvio que os praticantes vajrayanas não têm uma realização estável na vacuidade, mas ainda assim eles treinam em reconhecer as aparências como sendo a deidade. Por quê? Porque a aparência é vacuidade é aparência, independentemente de eu estar com essa estabilidade na vacuidade ou não. Então isso independe da minha capacidade cognitiva ou da minha delusão, do meu engano e assim por diante. Isso é assim porque é assim. Essa confiança é o samaya com a deidade, é o que produz a visualização da deidade, né? De outra forma, caso nos detenhamos nos modos da aparência enganosa, como se poderia estabelecer a vacuidade? Então, se tu começa a acreditar que a realidade enganosa realmente existe e que o engano é uma condição natural das coisas que existe por si só, aí você está dando o poder de natureza primordial para o engano, né? Aí você está dando poder para o quê? Para essa
energia de refutação das aparências, né? Então você está transformando a vacuidade numa objeto objeto de refutação, objeto de negação, né? E negação está produzindo essa dualidade. Aí você não tem como ver a deidade. Se você está preso nessa dualidade de intelectual ainda, de entender a vacuidade, e não reconhece a natureza primordial, necessariamente primordial da vacuidade, que seria a grande vacuidade do Shenton, a grande vacuidade da Yogacara, a grande vacuidade do terceiro giro, aí você não tem como fazer, não tem como praticar o Tantra, não tem como visualizar a deidade. Fazer o quê? Umas ideias, um modo de entendimento da realidade enganosa como sendo o pilar não é mesmo o pilar que aparece, não sei o quê, não adianta. Então tem que ter essa... aqui a diferença entre forma e vazio, vazio é forma, operar de um jeito dual ou não dual no sentido do tempo também, ou seja, não tem um início quando as coisas vão começar, você vai, agora as coisas são vacuidade. Se tiver essa noção, isso é um pouco ainda tendendo pro segundo giro, né? Parece que tem um passe de mágica para fazer as coisas ser vacuidade. Tem um poder do segredo, assim, que a pessoa vai fazer a vacuidade acontecer. Não. A confiança de que as coisas já são nesse modo, né? Isso é um elemento principal do terceiro giro. 5.2.2.2.1.2.2 são 3.2, né? São 5, 3.2, 1, 3.2. Além dessa aparência deludida de sujeito e objeto, não há... Então, tudo que a gente pode chamar de samsara é essa coisa de sujeito e objeto. Isso é uma coisa Chittamatra, isso é uma coisa Yogacara, mas é uma coisa que não dá para negar. Quando a gente vai definir samsara, a gente vai definir qual a dualidade. Se tem um sujeito e um objeto, é porque tem samsara. Se tem um objeto de negação e uma negação, é porque tem samsara. Né? Esse é o argumento tá indo por aí, né? Daí vai dizer assim, as divisões do caminho que abandonam o samsara, ou seja, quais são as divisões do caminho? O Shravakayana, né? O Pratyeka-Budayana, o Shravakayana, o Hinayana, né? O objetivo deles é se livrar do samsara. No Mahayana a gente tem diferente, né? A gente vai tentar ir além, ou transmutar, mas pelo menos, no mínimo, ir além também do Nirvana, né? Então se a gente está só querendo abandonar o samsara, como em todo o Hinayana e como em parte do Mahayana que a gente está tentando ir além do samsara e do Nirvana, essas visões elas não são feitas da perspectiva última. São feitas da visão de seres sencientes que precisam ser ajudados em modos, né, inferiores de ensinamento, assim, que a gente precisa, né, produzir trabalhar através da aversão pelo samsara. Uma vez que a realidade última tem um caráter não dual. Então não tem diferença entre samsara e nirvana, porque nós estamos falando aqui, né, em termos da realidade última. Samsara e Nirvana também relativo e definitivo, são categorias que a gente cria para falar dos ensinamentos para gente ignorante que nem a gente. Eles não existem realmente, né, uma coisa que está lá de uma forma imutável, de uma forma que vai permitir prática de deidade, de uma forma... Não, essas coisas elas são ensinadas para seres ignorantes dentro do contexto da ignorância. Né? Então, 5.2.2.2.1.2.2.3 é com respeito à capacidade mental obtida ao se reconhecer e cultivar todos os fenômenos da realidade aparente e enganosa, a detentora das características que os diversos classes de Tantra, o Tantra da ação, performance, yoga superável são ensinados. Se usa a aparência enganosa, a perfeição, a capacidade de ver isso cada vez de forma mais não dual, é que vai produzir essas classes de Tantra que vão produzindo... Essas classes de Tantra estão ligadas a aspectos, por exemplo, no Tantra da ação, tem muita purificação, tem uma noção dual, assim, de que a pessoa impura precisa se limpar, porque a deidade é muito melhor do que ela, é um rei, assim, como se fosse é uma metáfora que a deidade é um rei, a pessoa é um humilde servo, e daí a pessoa precisa limpar os pés, precisa fazer prostrações, e precisa vestir branco, usar uma máscara, não respirar em cima do altar. Tudo que a gente, na verdade, todo mundo faz esse tipo de coisa, né? Mas essa perspectiva, assim, de que, a deidade é muito superior e eu sou muito inferior, então a pessoa ainda está um pouco fixada na realidade das aparências enganosas. Quando a pessoa vai se fixando na realidade, vai progredindo, né? Então,
Kriya Tantra, né, Upa Tantra, Yoga Tantra, né? São 3 formas de Tantra. Então, já no Yoga Tantra, deidade e você são como se fossem amigos. Não tem nenhum que é melhor ou pior que o outro, né? Aí quando você chega no Tantra Yoga Superável, é a mesma coisa. Você e a deidade são a mesma coisa, né? Então, que é a Tantra Yoga Superável que vai permitir a iluminação nessa mesma vida, né? Então, se você tem uma visão ainda, né, uma hesitação com relação a esse entendimento da natureza primordial, da vacuidade, da sabedoria, depois se vai usar a sabedoria primordial também, um pouco mais além do que isso, né? Mas pelo menos vacuidade primordial, pelo menos a natureza pura das coisas não depender de você purificar elas, né? Elas serem intrinsecamente puras. Que é o elemento crucial do Mahayana não causal e do terceiro giro, por isso que a gente está falando disso aqui. Se não tiver isso, você não pratica nem o Tantra, né? Você precisa ter alguma ideia disso para praticar o Tantra, o Kriya Yoga. Você tem alguma aproximação com a deidade, você está vendo ela, você está se relacionando com ela. Pode ser que você se veja inferior e ela como superior, porque você ainda está fixado nas características dos fenômenos, né? Então a aparência enganosa ainda surge assim, um certo peso de produzir essa diferença, né? Então se você vai purificando essa percepção, ganhando essa confiança e purificando essa percepção dual, aí você vai vendo que não tem diferença entre você e a deidade, você atinge, né, as práticas tipo Kala Chakra e assim outros tantras, que são tantras insuperáveis, né, tantras não duais. Na verdade, tem na tradição Sarma uma subdivisão nos tantras insuperáveis, né, que ele está usando a classificação Sarma em 4 tantras. Né? Então, tanto a Nyingma separa em 3 os tantras insuperáveis, como a Sarma também separa em 3 tipos, tantras pai, tantras mãe e tantras não duais. Né? Em todos eles tem um grau, uma união. Até mesmo no Yoga Tantra tem uma união da deidade com você, mas é durante a prática. Né? Daí quando você não pós-meditação, daí você meio que volta para certas características de Kriya Yoga, de Upa Yoga, né? Então você tem metade do tempo, você fica aqui, metade do tempo você fica lá, você vai praticando, você vai melhorando, assim, você vai trabalhando o quão confiante no engano você tá ainda, né? Aí quando você tá mais confiante na sabedoria, você vai indo na direção dessas práticas que permitem a iluminação numa vida só, né? Que são os tantras yoga superiores. Por exemplo, quando o Dalai Lama concede essa iniciação bem publicamente do Kala Chakra, dessa classe de tantra, né? Então, tem que ter um entendimento do terceiro giro, tem que ter esse entendimento, pelo menos, né? De que a aparência e a vacuidade já estão unidas, independente de você entender isso ou não. Com base nessa confiança, você pode praticar. Né? Se você tem refúgio, bodhicitta, e você entendeu esse ponto, o caminho do Tantra está aberto para você, né? E até mesmo o caminho do Tantra insuperável. Aí você vai ter essas quebras de samaya, de perceber as coisas de forma impura e de trabalhar com as coisas de forma óbvio que você vai ter isso, mas daí você faz a prática, você, né, vai trabalhando com esses elementos, purificando essas faltas e reconhecendo as coisas mais e mais como elas realmente são. 5.2.2.2.2.2.1.1. Então, se alguém quer praticar adequadamente e sem erros o veículo Vajra inigualável, Vajrayana, que é o caminho que possibilita a liberação em uma só vida, claro, se a pessoa pratica Kriya Tantra, se a pessoa pratica Upa Tantra, aí demora algumas vidas, mas supostamente o Mahayana é 500 vidas, né? A pessoa acumulando mérito ao longo de muitas vidas para a pessoa, né, depois se iluminar. Já se a pessoa pratica um Tantra, pelo menos 7, 17 vidas, né? Então a pessoa vai praticar poucas vidas, né? E no Tantra Insuperável, se a pessoa realmente pratica o Tantra Insuperável, nessa mesma vida. Considero muito rápido nessa mesma vida. As pessoas pensam, mas a pessoa fez um retiro de 12, 20 anos. Não é tanto tempo se a pessoa pensa em termos do Mahayana, né? Então, se a pessoa realmente consegue esses ensinamentos, consegue praticar, por isso que se faz tanta propaganda do Vajrayana no Vajrayana, né? Porque é realmente rápido. Então ele dá esse exemplo, né? Então, assim como o exemplo da água, que é vista por diferentes tipos de seres sencientes, com relação à visão pura, será impossível não conseguir ver os fenômenos potenciais e reais como uma mandala manifesta. Então esse exemplo é assim, no todo budismo se fala que um ser senciente no reino humano vê a água como água, mas um ser no inferno vê como lava,
né? Então ele vê a água, a percepção de água dele é uma coisa que machuca ele, né? E os fantasmas famintos, eles veem a água, então eles sentem, né, desejo pela água, porque eles são sedentos o tempo todo, né? Só que eles chegam perto e é um nojo, assim, é um pus, uma coisa horrível, né? E os deuses, a água não é que nem pro ser humano, assim, pros deuses a água é um néctar, uma coisa maravilhosa, uma coisa, né, muito mais deliciosa do que é pro ser humano. Então essa percepção diferente dos seres, nos vários graus de engano deles, produz essas variadas percepções da água. Agora, com relação à visão pura, né? Se você tem essa noção de vacuidade primordial, é impossível não ver a mandala. Então, ele está dizendo assim, se você vai começar a pensar as coisas realmente como o terceiro giro ensina, aí você vai se encaminhar para o Vajrayana, né? É o que vai acontecer, você vai ver o Buda, você vai estar na mandala do Buda presente, né? Você vai participar desses 5 certezas, no Vajrayana se fala, né? O seu professor é o Buda, o lugar que você está, uma assembleia de Bodhisattvas e Budas, é tudo uma mandala perfeita. Esse mundo aqui não é a Terra, mas sim a mandala do Buda Shakyamuni que ensinou aqui e assim por diante. Então isso tudo é a perspectiva do Vajrayana, porque pureza primordial. 5.2.2.2.2.1.2. Se você não tá vendo as coisas desse jeito, se você vai querer fazer prática de deidade, vai ser que nem você botar perfume num vaso de vômito, né? Que nem embrulhar um cocô com um papel bonito, assim, né? Tipo, vai parecer uma coisa bonita, mas não é. Você tá vendo o Sansara ainda, não adianta, né? Você não ganhou essa confiança. Então aí você não vai conseguir fazer prática, né? Eu vou ler como está aqui, porque eu fiz uma interpretação, né? Caso você não veja as coisas desse modo, meditar em deidades enquanto vê a natureza do Sansara como impura é como colocar perfume num vaso cheio de vômito. Então, se você não dá esse passo, nessa confiança aí, que ele tá dizendo, pô, esse pessoal aí não dá, né? Porque eles ainda querem que a mente do cara sustente um modo de negação com relação a um objeto que tem nas aparências, que é o objeto de negação, né? Que é a refutação que a gente está fazendo para produzir, né? Então, se tu tá preocupado ainda com a vacuidade nesse jeito, aí óbvio que tu não vai conseguir praticar o tanto. Então, o que vocês estão fazendo, né, mano? Supostamente vocês estão aí dando iniciação de Kala Chakra e fazendo esse monte de coisa que vocês fazem, vocês gostam de fazer. Então, não dá, né? Aí ele usa o exemplo clássico do. Não sei se é a primeira ocorrência, mas é o exemplo que eu já mencionei ele aqui. Então, isso é como o desenho de uma lamparina. O que é um desenho de uma lamparina? Tu desenha a lamparina, mas não tem luz própria, né? É só um desenho, ela não brilha. Então, entender a vacuidade é isso, né? Entender a vacuidade é produzir um desenho de uma lamparina. Para você fazer a coisa brilhar, você precisa ter essa confiança na natureza primordial da vacuidade. Na natureza além do tempo, da vacuidade, na natureza independente da sua percepção enganosa ou não enganosa com relação a ela, né? Então, aí é nisso que está o fulgor, né? A mente brilha, a mente é luminosa. A mente luminosa é essa mente que reconhece esse fator. Então, a outra, a mente dual que está produzindo, ela é a mente que vaga no samsara. A mente que produz o entendimento da vacuidade é a mente que produz, né? Tu vai saber o que é uma lamparina quando tu encontrar a lamparina. É tão útil assim do que ver uma lamparina brilhando. Então, né, não é tão útil assim. É útil para nós aqui, que a gente quer preservar o Dharma, a gente precisa falar das várias formas e assim por diante, então a gente precisa explicar, né, o que é essa coisa, a vacuidade, senão as pessoas entendem errado e assim por diante, né. Tem vários tipos de equívocos que a pessoa pode ter com relação à vacuidade. Tendo protegido isso, aí parte para a visão, né, primordialmente vazia, né. É isso que se está dizendo aqui. 5.2.2.2.2.2.2.1 As coisas, o jeito das coisas surgirem, aparecerem, é impura, né? Tipo, percebe as coisas como sendo impuras. Mas isso em si é o engano. Então tá querendo depurar o engano através do intelecto e assim por diante, e daí tu continua vendo as coisas como impuras, porque, né, tu precisa ter um lastro intelectual por trás para defender uma coisa e assim por diante. O que se está dizendo com essa confiança é realmente ver as coisas como elas são. Aí, se você vê as coisas como elas são,
Aí você não está envolvido em... Esse é o sentido do Vajrayana, você não está envolvido com um engano. Enquanto você ainda está na refutação do objeto, não sei o quê, você está envolvido com como as aparências te enganam, né? Não é realmente ver como as aparências são. Isso tudo tá dentro do que o Dalai Lama fala que é a diferença principal, né? Então tem um ensinamento que é de cima para baixo, um ensinamento que é de baixo para cima. Então o ensinamento de baixo para cima, ele vai falar a linguagem da ignorância. Então vai chegar até certo ponto lá, uma hora ele vai ter que dar o pulo, né? Um pulo não causal para entender a natureza das coisas como ela é. Mas, ou seja, vai ter que ir além do intelecto uma hora. Mas no início vai ter que depender do intelecto, porque os seres sencientes eles operam a partir de uma certa lógica, a partir de um certo entendimento, um jeito de chegar neles é através da ignorância, vem baixo para cima, né? Agora tem um outro ensinamento que ele vem de cima para baixo, que é esse ensinamento do Vajrayana, terceiro giro e assim por diante, que vai frisar a natureza imutável dessas qualidades e assim por diante, né? Então, é isso que a gente fala como natureza de Buda, já está tudo presente. Aí a gente pode falar, já está tudo presente como potencial, vai ter uma história aqui de potencial e atual aqui, né? Então, porque a pessoa, o budista Mahayana vai entender, vai ter que dizer assim, não, essa pessoa só pode ser Buda porque essas qualidades já estão lá, né? Porque se ela vai produzir as qualidades, aí as qualidades são impermanentes, daí não vale, né? Não serve para ser um Buda. Se a pessoa vai produzir um Buda, o Buda vai surgir num determinado ponto, aí ferrou, né? Aí o Buda é impermanente. Então o Buda já tem que estar lá. Então a gente diz assim, mas então tem um processo de remover o obscurecimento. Certo, ok, prática, remover o obscurecimento para revelar o que já é, né? Mas já é. Então quando tu parte da confiança que tendo ou não sujeira já é, aí tu pode fazer o Vajrayana, tu dá o pulo, já vai pro lado mais rápido, né? Não precisa ficar lá lavando, 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 lavando. Vai sair muito mais rápido essa sujeira, porque a pessoa já tem uma confiança na natureza pura que já está presente, né? Não é como se eles não saibam disso, né? Esse pessoal que tá dizendo segundo giro isso, segundo, terceiro giro aquilo, não sei o que. Eles sabem isso, eles têm Vajrayana, eles têm que praticar isso. Mas não sei, talvez por causa do Gorampa lá, Gorampa fez uns argumentos, daí vamos dar uma rasteira nesse Gorampa e dizer, o que ele tá falando aí é terceiro giro é expediente. Então o expediente não refuta o definitivo, então azar dele, não tem nada a ver com a gente. Esconde o texto dele para ninguém ver. Entende? É uma motivação para ficar frisando isso, porque não tem outro jeito, né? Não, ficar dando essa ênfase assim, que tem que ter a garantia, o lastro intelectual lá do reconhecimento da vacuidade no segundo giro, que o segundo giro vai mandar no terceiro giro. Não pode, não tem como. Mas muito mais sensato é falar segundo giro, terceiro giro, os dois têm definitivo, os dois têm expediente e tem uma coisa de união, né? No terceiro giro ele não vai negar nada que tem no segundo, não é uma coisa que vem como uma refutação do segundo giro, não é um upgrade que abandona features, né? Ele agrega tudo e é totalmente compatível, backwards compatible, sabe? Tipo, vai compatível com versões anteriores, assim, vai rodando igual, só que traz a possibilidade do Vajrayana, né? 5.2.2.2.2.2.2.2 são 6.2. Ponto 1. Ver o universo animado e inanimado como não possuindo a natureza de um suporte e de um suportados puros. Então, né, quando a gente faz visualização da mandala, o universo animado e inanimado são... Né, se você vê o universo inanimado como não possuindo essa natureza de ser um suporte puro, né, para a prática, e um suportado, assim, um ajudado, né? Os seres sencientes sendo ajudados e você como um Buda ajudando os seres sencientes. Se você não vê isso como uma natureza primordialmente pura, mas você acha que você vai forçar isso, você vai meditar forte, vai transformar esses seres impuros através da sua prática. Se você acha que você vai botar a pureza neles, vai botar a pureza em si próprio, daí você vai forçar. Isso é que nem um segredo, é que nem ele vai dizer que é que nem. É uma contradição óbvia, né? É apenas um reflexo, é apenas uma pintura de uma lamparina, assim. É apenas uma ideia que se tem do caminho Vajrayana. Mas não é o caminho, não pode ser o caminho Vajrayana, porque o carvão não pode ser embranquecido pela limpeza. Então, se você reconhece que o ser é impuro e depois vai ser purificado, aí
que as coisas, né, o conteúdo animado e inanimado é impuro agora, mas depois vai ficar limpo, você acredita na existência intrínseca, você tá, né, o objeto de refutação inteiro tá lá, né, a existência intrínseca da impureza. E daí não tem força que você vai poder fazer para transformar isso numa coisa pura depois. Você tem que, pelo contrário, né? Então você tem que entender esse aspecto, essa sabedoria do terceiro giro, que é saber que independente de máculas ou não máculas, tem uma pureza subjacente, né? Então, independente de você ter icterícia e ver uma concha como amarela, né? Esse é um exemplo clássico dos textos também, o Dzongsa Chense Rinpoche usa bastante. Então, se você tem uma visão pura e vê a concha branca como branca, ou se você tem icterícia e vê a concha branca como sendo amarela, a concha é branca. Você ter icterícia não muda em nada a concha, né? Você ter sujeira, né, superficial num copo, lavar um copo é possível, né? Agora, se nós estamos falando de um objeto que é impuro e que depois você vai colocar pureza em cima dele, aí não tem caminho Vajrayana, não tem possibilidade. Não tem por meditação, por pensamento mágico, você transformar aquilo numa coisa que vai ser pura, né? E ao que parece que você está fazendo isso ao se enfatizar a questão do segundo giro, de que não é bem, né, todo o segundo giro, mas é essa ideia de que é preciso ter, ter esse entendimento intelectual da vacuidade. Se não houver esse entendimento, tem essa ênfase nesse entendimento como se ele fosse garantia de alguma coisa para o Vajrayana, por exemplo, né, para a prática do Vajrayana. Não é isso que vai garantir a prática. Não é entender a vacuidade que vai garantir, né, o Vajrayana. É entender que a vacuidade é primordial. A vacuidade é independente de causas e condições. O que a pureza é primordial, né? Por isso que se fala em que por algum motivo se tornou prerrogativa Nyingma, mas não era para ser, né? Porque todo mundo aí está aceitando, tá aceitando os ensinamentos do terceiro giro, né? O terceiro giro é assim, né? Maitreya, Sangha, eles falam desse jeito, né? Seja como potencial, seja como um potencial que já está plenamente desabrochado, mas não é reconhecido. Então tem dois tipos de Mahayana não causal, né? Ou tem dois tipos de pureza primordial, uma mais causal e uma não causal. Isso está presente no terceiro giro, né? E eles têm esses ensinamentos. Aí eles vão dizer que isso, né, tem uma dependência. Não! É o segundo giro que é dependente, se for ver, né? Então, não pode ser. A sabedoria tem que estar lá. Se tu vai acreditar antes, tu vai acreditar mais no problema do que na solução, aí tu não tem solução. É isso que eles estão dizendo aqui. Tu precisa começar pela solução, e daí tá, tu entende que tem um problema, daí tu purifica, e daí tu resolve, né? Eu não sei se ficou claro isso que eu falei, mas é um pouco toda essa metáfora aqui, né? Uma meditação fabricada que considere, não é, mas também é. Que é tudo que se está tentando fazer, assim, é preservar, né, certos aspectos da delusão para continuar debatendo, né? Basicamente, no fundo é isso, né? No fundo é isso. Se seria como alguém, esses adoradores do sol, que parece que é uma forma herege de praticar, claro, né? Tomar refúgio no sol, né? O pessoal tomou refúgio no sol, é a coisa mais importante. O sol é impermanente, começa por aí, né? O sol não é refúgio para ninguém, né? O sol é muito legal, é muito importante e tal, mas o sol não é refúgio, né? A gente já sabe. Agora, tem um pessoal lá que, sei lá, adorava o sol, né? Achava que o sol era uma coisa mais importante. Então, esse pessoal não tem confiança na vacuidade, não entende vacuidade das coisas, não entende vacuidade da essência intrínseca. Isso que o pessoal está fazendo, seria exatamente como isso, um cara que está adorando uma vacuidade, né, uma coisa que ele chama de vacuidade, daí ele vai atrás dessa vacuidade, mas essa vacuidade não é a vacuidade, né? Porque a vacuidade ela tem que estar presente desde o início, ela não pode ser provocada por causas. Então eles quererem. Esse pessoal. É como se fosse esse pessoal que adora o sol querer abandonar aflições mentais com a meditação numa vacuidade livre de aparência, né? É como se tivesse uma vacuidade que depende de causas, que depende da pessoa ter esse entendimento dela para ela poder estar operando, né? Aí é muito curioso, né? Porque pode parecer que é uma questão de fé, mas tem uma sabedoria, um entendimento que
você tem que ver que é assim para você poder praticar o terceiro giro, praticamente os ensinamentos vajrayana. Então, sei lá, dei uma solução aqui, uma possível solução para ter essa ênfase no ensinamento do segundo giro, são duas coisas, né? Uma é preservar o debate infinito, ser mais filósofo do que budista, né? E a outra seria preservar, né, esse aspecto, que seria quase a Svatantrika mesmo, um aspecto de vacuidade dogmática, né? Que é essa acusação que está se fazendo, né? Embora todas as tradições tibetanas se digam para Sangika Madhyamaka, todas elas se dizem a Madhyamaka superior, que é a consequencialista, cada uma delas diz que a outra, pelo menos não sei se cada uma delas, mas tem 3 ou 4 tipos que vão dizendo, não, mas o que esse pessoal está dizendo que é para sangue, que isso é só tântrica. Isso todos eles fazem uns com os outros, né? Então, o que eles estão dizendo que é consequencialista é dogmático, né? Mas aqui a gente está vendo por quê. Então a gente está vendo por que tem uma sabedoria diferente no terceiro giro do que no segundo giro, né? Então, e o que é mais importante não é nem essa diferença, mas a união entre esses aspectos, né? Porque os 3 giros, eles vão produzir o Buda, né? Então, se a pessoa ficar querendo aqui, no caso, um Dharma que é destituído desses 3 entendimentos, né? Que seria, acho que o resumo principal é, o primeiro giro é a mente, né? Então, a mente, ou a mente está aí, né? Temos a mente, temos uma coisa para trabalhar, né? Então, a pessoa vai lá e pratica, sei lá, virtude, e ela se engaja no caminho do Dharma com algum objetivo e tal, não sei o quê. Aí o segundo ponto é a mente é vazia. Então, embora a mente exista, na verdade, a mente ela não existe independentemente, né? Então ela não é uma coisa que existe assim, sem, né, sem ter uma relação com coisas, com objetos e assim por diante. Então isso é como se fala do primeiro e do segundo giro de forma. E o terceiro giro, o que é? A mente é luminosa, né? Então, se é uma apresentação ultra rápida dos 3 giros, seria a mente é vazia e a mente é luminosa, né? Então, por quê? Por que a gente está falando aqui? Quando tem uma ênfase na mente vazia, um aspecto de negação, né? Não, se a pessoa fica só no aspecto de negação, é uma lamparina desenhada, ela não produz luz, né? Então, ela precisa entender que essa mente que está reconhecendo isso, que está podendo reconhecer ou não reconhecer isso, e aí a gente já está indo, né, para o cerne desses ensinamentos, né, como a gente estava falando, sabedoria primordial, que é um passo além de vacuidade primordial, e então a gente está falando desses ensinamentos que algumas vezes são categorizados como Nyingma, né, mas eu acho que a própria Nyingma, isso tem uma discussão interessante, talvez eu já pensei em falar sobre isso, porque algumas vezes a Nyingma é acusada de não ser budista, né. E já aconteceu até de professores Nyingma dizerem, realmente não é. Não estão nem preocupados em ser ou não budista, né? Mas Dudjom Rinpoche, sim, ele diz que não, isso é o que o Buda ensinou. Então, se é o que o Buda ensinou, não é Nyingma, né? É do Buda. Então, o que a gente está tentando estabelecer aqui, pô, cara, se tu pratica a deidade, como é que tu vai ficar fixado nessa coisa de negação e objeto da negação, né? Acho que foi o suficiente. Falta só mais alguns versos para a gente acabar esse 5º item. E eu agradeço muito a atenção de quem está acompanhando essas minhas ideias convolutas. Imagina, só agora eu fui descobrir que essa estratégia de dizer que isso daí era a mesma coisa que o Shenton, que vocês odeiam. Vocês estão partindo para o mesmo extremo. Isso já era coisa lá do Gorampa. O Gorampa é muito importante nessa discussão aí. Eu tenho que estudar esse livro. Estou pensando em comprar ele livro físico, né? Mas como está difícil. É um livro de 400 e poucas páginas. Vou ver se eu leio ele virtualmente, né? É uma coisa que é a raiz desse texto do Mipa Rinpoche, né? Todos eles se baseiam também, o do Gedung Chapel, que foi traduzido como Madman's Middle Way, que é um texto que eu dei uma estudada também já nele, né? Então, que vai ser bem relevante pro capítulo 6, que é sobre a Svatantrika para Sanghi, que a gente vai entrar em mais detalhe nisso. Então, vamos, se não for na prática, pelo menos no estudo. Se não for no estudo, pelo menos no refúgio. Se não for no refúgio, pelo menos na motivação. Se encontra no Dharma.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjoche Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai Bai Médio no Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjoche Time Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shujuku tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tungandu Pateno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjoche Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Joche Penenjoane Chimpote Paiuri Nepadan de Basi Pechembunan Conseja Sentenjoche Tuson Sanjeguru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchila do Sushi não são Webeja Chuva dançam Palunde do Pachinchelo Uma Rumba Zaguru Pema Sede Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel do Joshua Sung Nangwa da Midral do Sungele Show